é uma aventura de uma família que está dando a volta ao mundo. Um está no avião e os outros também estão dando onde eles estão. Mas assim, é uma aventura, um projeto de família realmente. É o primeiro brasileiro a dar a volta no monomotor no mundo solo, que é sozinho, passando pelos 5 continentes. Para mim, o mais diferente, que eu acho que a gente precisa voltar, principalmente com minha família, é a parte da Groenlândia, a parte da Islândia, que são situações completamente diferentes do nosso dia a dia. Os icebergs nascem lá e saem à deriva pelo oceano, assim, é uma coisa lindíssima. Olá, bem-vindos ao Island Free, o vosso podcast de viagens, e hoje viemos até o aeródromo de Cascais falar com o comandante Alexandre Frota, que está a dar a volta ao mundo num avião monomotor e sozinho, e que vai passar por 5 continentes. Obrigado, Alexandre, por arranjares aqui este tempinho para estares connosco a falar desta aventura. E como é que começou esta vontade de ir dar a volta ao mundo de avião, num monomotor, não é? E Alexandre, tu és o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo a solo, não é? Sim. De avião. Como é que começou essa vontade? Isso foi... É pura aventura ou tem mais do que isso? É uma missão? Vamos lá, primeiro assim, muito obrigado aí pelo espaço que vocês estão cedendo a gente aqui em Portugal. É muito bom estar aqui conversando com vocês. E essa jornada, ela começou, na verdade, no dia 19... Na minha cabeça, ela começou há muitos anos atrás, mas no dia 19 de outubro de 2022, há 4 anos atrás, eu cheguei no meu escritório lá em Fortaleza, no Ceará, que é um estado do Brasil, e escrevi um e-mail para mim mesmo, e o título desse e-mail era Volta ao Mundo. Boa. E aí eu coloquei nesse e-mail tudo que eu sabia na época sobre como seria uma volta ao mundo. Eu já era piloto, eu tirei minha carteira há pouco tempo com relação aos pilotos, eu tirei já mais velho com 44 anos, eu estou com 52, então eu tenho 8 anos só de aviação, é muito pouco. Só tenho 650 horas de voo, que também é considerado relativamente pouco. Mas nesse e-mail eu coloquei tudo que eu imaginava sobre o que eu precisava para dar uma volta ao mundo. E mandei esse e-mail, no final que eu escrevi, mandei esse e-mail para mim mesmo, e imprimi, e esse e-mail está lá em cima da minha mesa do escritório até hoje. E ele só vai sair de lá quando eu concluir a missão, que vai ser provavelmente em setembro desse ano, quando eu voltar para casa já, depois da conclusão da volta ao mundo. Em termos do significado dessa viagem, ela tem alguns propósitos, mas o principal propósito dela é o Brasil, ele é um país pobre, né? Um país em desenvolvimento. E eu queria muito poder impactar a juventude e as crianças de uma forma a mostrar que uma pessoa normal, como eu, um cidadão de classe média, com algum planejamento, no meu caso com 4 anos, é um projeto de 4 anos, então assim, já mostra que nem tudo é imediato, que você precisa ter uma visão mais de longo prazo. Não acordamos hoje e, olha, vou dar a volta ao mundo de avião. Porque hoje em dia, com essa celular, rede social, tudo é muito fácil, então eles têm a impressão de que nada dá trabalho, e eu quero mostrar exatamente isso, que dá certo, você consegue sair um pouco fora da caixa e buscar realizar algum sonho, até um sonho complexo como esse meu, mas vai exigir tempo, planejamento, disciplina, perseverança. Foram 2 anos só para conseguir juntar os patrocinadores para custear a viagem, porque é uma viagem de custo elevado, e aí eu passei 2 anos batendo de porta em porta em empresas de todos os continentes, na verdade, para poder conseguir o financiamento completo da viagem, e deu certo 2 anos depois. Então, assim, a gente tem empresas do Brasil, a gente tem empresas de Dubai, a gente tem empresas da Austrália, a gente tem empresas dos Estados Unidos, todas essas acreditando e patrocinando de alguma forma o nosso projeto. Mas não é fácil, né? No Instagram só aparece que fechou o negócio, mas não aparece os 90 nãos que você recebeu para poder fechar um. Não, fechar um. Então, a missão da gente é essa, é impactar as pessoas para mostrar que realmente, independente de ser aviação, qualquer projeto complexo, você consegue viabilizar
mas vai demandar sacrifício, esforço, e a gente mostra isso meio que no dia a dia. Então, acho que ficou bem prático, assim, ficou um negócio bem legal. Alexandre, então, e esse sacrifício, esse empenho, esta viagem começa no Brasil, em Fortaleza. Começou dia 15 de março no Brasil. No Brasil. Por onde é que... Ou seja, a rota foi por onde? Nós estivemos a ver e estivemos a estudar aqui no Instagram que houve ali um momento mais crítico, não é? Mas até agora, nós estamos aqui na zona de Cascais, estamos em Lisboa. Qual foi o momento mais tenso da viagem? Vamos separar em duas partes que você me perguntou. Em relação à rota, o mundo no Equador ele tem 40 mil quilômetros de perímetro, né, de distância. A nossa volta ao mundo ela vai dar 80 mil quilômetros, porque eu não vou rodar pelo Equador. Eu vou lá no Círculo Polar Ártico e depois vou quase no Círculo Polar Antártico 2 vezes. Então eu subo, desço e volto. Então, no total, vou dar 2 voltas ao mundo em termos de distância. Para chegar até aqui, eu saí lá de Fortaleza, no Brasil, e aí subi pelo Caribe, cruzei os Estados Unidos todo, cruzei o Canadá todo, aí passei pelo Atlântico Norte para Groenlândia, Islândia, aí entrei no Reino Unido, lá United Kingdom, e aí depois entrei na União Europeia pela França, cruzei a França, a Espanha e estou aqui em Cascais hoje. Essa é a minha rota até aqui. Em termos de passagens mais desafiadoras, até agora, eu tive 2 momentos mais desafiadores. Um foi na saída do Brasil, que eu estava voando sobre a floresta amazônica, que é um mar de mata verde, não tem uma opção de pouso, não tem uma pista, não tem uma cidade, não tem uma estrada, nada, é só árvores. E árvores muito altas, em média de 30, 40 metros cada árvore, e elas se fecham de uma forma que você não enxerga nada embaixo. E o teto, que é onde estavam as nuvens nesse dia, estava muito baixo e estava chovendo. Então eu estava imprensado entre a copa das árvores e a nuvem e com muita chuva. E esse espaço aqui devia ter talvez uns 2 quarteirões de distância vertical, que daria uns 500 pés a 1000 pés. E eu voei nessas condições uns 40 minutos, com muita chuva e imprensado entre as nuvens e as árvores embaixo. Então foi um momento bem desafiador, mas depois o tempo melhorou e eu consegui pousar em segurança. E o outro momento que é mundialmente conhecido como desafiador é essa travessia do Atlântico Norte, quando você sai do Canadá para Inglaterra, para a Escócia, ou vice-versa, quando você sai da Europa para o Canadá. Aí aqui o desafio já é outro, o desafio aqui já é a meteorologia em termos de formação de gelo, porque como são temperaturas muito extremas, eu cheguei a voar a menos 22 graus, tudo congela nessa temperatura, até o combustível, a gente faz um tratamentozinho com álcool isopropílico para poder ele conseguir suportar melhor. O óleo é um óleo próprio para essa temperatura, o óleo do motor. O próprio avião, se ele voar em alguma nuvem ou alguma condição de meteorologia que tenha umidade, que seria nuvem, névoa, ele pode literalmente congelar o avião, porque isso pode fixar nas asas e criar camadas de gelos. E acontecem acidentes gravíssimos, até na aviação comercial, devido à formação de gelo. A gente tem casos de aviões comerciais grandes que já caíram, infelizmente, devido à formação severa de gelo. Imagina um aviãozinho pequeno, monomotor, como o nosso Zulu Romeo Quebec, como o nosso RV-10. Então, foi uma situação bem desafiadora. Eu tive que esperar lá, no total, 7 dias. Para a oportunidade? Em pontos diferentes, para poder ter a oportunidade com um nível de risco aceitável para poder fazer o cruzamento. E deu tudo certo. E em termos de roupa? Eu vi que era um fato especial. Você tem uma roupa que a gente chama de Teletubbies. Ela é uma roupa... térmica, né? É uma roupa... É tipo aquela roupa do surfista, só que ela é muito mais reforçada, que é para se eu tiver que fazer uma amerrissagem, que é um pouso na água,
eu ter alguma sobrevida nessa água gelada. Com aquela roupa, eu consigo sobreviver algumas horas. Sem aquela roupa, eu sobrevivo alguns minutos. Então, ela é uma roupa muito pesada, vermelha, é um trambolho. Mas é preciso para a nossa segurança. Né? Quando se está a passar o Círculo Polar Ártico, não é? O avião está sempre a emitir um sinal para saber, para as autoridades irem controlando e saber onde é que está, em caso de que aconteça alguma coisa, não é? Quase sempre, né? Existem alguns pontos da travessia que a gente não tem cobertura radar, que é isso, do sinal. Então, a gente tem que fazer reportes de posição. A cada meia hora, eu tenho que ligar para alguém e dizer, ó, eu estou no ponto tal, a hora é tal e o meu próximo ponto é tal daqui a tantos minutos. E aí daqui a meia hora eu reporto o próximo ponto. E isso a gente faz ou via um rádio especial, que é o HF, ou via um telefone via satélite, que é o que eu usava nesse caso. Eu não tinha esse rádio, eu tinha um telefone via satélite. Alexandre, mas deu tudo certo. E agora aqui de Lisboa, não é? Próximos destinos. Daqui de Lisboa, agora, quando eu sair da Europa, daqui, eu vou falar já, as coisas vão começar a complicar um pouco mais, principalmente em termos de burocracia, porque a Ásia toda é muito burocrática em termos de aviação de pequeno porte, e meteorologia também, porque eu vou pegar a época dos tufões na Índia, a sessão de tufões na Índia, na Ásia ali. Então a gente também vai ter que esperar algum tempo para poder fazer esses voos com uma segurança. Mas a minha rota daqui vai ser o seguinte, daqui provavelmente na quarta ou na quinta-feira, eu devo decolar para o menor território espanhol fora da Espanha, que é Melilla. É uma pontinha de nada, 3 quarteirões que ela tem na África, mas é no continente africano, do outro lado do Mediterrâneo. Sim. Então eu devo pousar lá, de lá eu vou para Menorca, né, nas Ilhas Baleares, ali, Ibiza, Palma de Maiorca e Menorca, de lá para a Itália, para a Sicília, aí Egito, Arábia Saudita, Dubai, Tailândia, Malásia, Indonésia e Austrália. Aí na Austrália eu tenho alguns dias de reserva, e aí da Austrália para cima é Austrália, Timor-Leste, Taiwan, Coreia do Sul e Rússia. Aí na Rússia eu entro por Vladivostok e cruzo a Rússia toda até o seu ponto mais ao norte, que é a Nadir, que é lá no Estreito de Bering, onde ela fica a poucos quilômetros do Alasca. Aí cruzo ali, Alasca, Canadá e volto para os Estados Unidos. Então, o Estreito de Bering, Alasca, 2 travessias ali numa zona complicada, não é? O Estreito de Bering também ele é mundialmente conhecido por essa meteorologia também um pouco complicada. E o fuso horário? Está tão próximo, mas o fuso horário nessa zona é uma grande diferença, é 4 ou 5 horas? Não, ali acontece um fato, inclusive, muito interessante, porque na minha última perna da Rússia, eu vou cruzar, pouca gente sabe, mas a Terra ela tem uma linha do dia. Sim. E eu vou cruzar essa linha do dia, que pouquíssima gente cruza ela. E nessa linha do dia, eu vou voltar um dia no tempo. Então, eu vou decolar de uma cidade no dia 7 e vou pousar na outra cidade no dia 6. Exato. Por causa dessa linha do dia. Isso é lá, ao chegar na última perna da Rússia. Eu ia perguntar a seguir, que é esta questão da burocracia dos vistos, porque uma pessoa vai no ar, não tem fronteiras. Só tem a fronteira quando aterra, não é? E é fácil, ou seja, uma pessoa pode ir, eu posso ir de avião e quando aterro, se não tiver autorização para aterrar... Não, aí na verdade você nem poderia decolar, né? Tudo isso é muito complicado. A gente tem que fazer um plano de voo antes de decolar para o próximo destino. E esse plano tem que ser aprovado pelos 2 países. Antes de levantar? Antes de decolar. E aí eles pedem o visto, quando o país precisa de visto, eles pedem a permissão, pedem licença. Tudo antes. Então, normalmente, quando você decola, já está tudo coordenado e autorizado. Mas, por exemplo, hoje eu estou fazendo as permissões já da Ásia, que vai ser daqui a 10 dias. Então, normalmente a gente trabalha aí com 1 a 2 semanas de antecedência para o voo que a gente vai estar fazendo daqui a 2 semanas. Olha, e em termos de autonomia, qual é que é a autonomia deste tipo de avião? O nosso avião, que é um Vans RV-10, é um avião de kit americano, ele de fábrica, ele sai com 4 horas e meia de autonomia. Mas o nosso, ele tem algumas adaptações para a viagem,
e ele chega a ter 15 horas de autonomia. Então, assim, ele tem quase 4 vezes a autonomia de um avião de fábrica. Mas a ideia não é voar às 15 horas, eu preciso dessa autonomia toda, porque muitas vezes eu vou decolar do ponto A para o ponto B é só para dormir, mas não tem o meu combustível, e aí eu tenho que ter combustível para decolar no outro dia do ponto B para o ponto C, onde vai ter o combustível. Então, as minhas 15 horas é para conseguir ir do ponto A para o ponto C, dormindo no ponto B sem abastecer. Por isso que eu preciso de uma autonomia maior. Este tipo de avião tem piloto automático? Por exemplo, Tem. A minha questão é, tem que ir à casa de banho. Sim. Não é? Estes aviões devem ter Não. algum sistema de casa de banho portátil, Tem, tipo a casa de banho portátil é a garrafinha de água seca. É a casa de banho portátil. Isso para o número 1. O número 2 é puro planejamento. Você tem que se planejar, se for fazer um voo longo no outro dia, você tem que tomar cuidado com a alimentação no dia anterior. E conhecer seu corpo para entender como é que você está, porque se você tiver algum tipo de desarranjo, alguma complicação estomacal, intestinal em voo, é literalmente uma emergência. Você tem que declarar a emergência e ir para o pouso aonde você quiser, se você não quiser. Mas essa era uma das dúvidas, não é? Ou seja, estamos no ar, não dá para encostar, olha, vou encostar aqui um bocadinho, parar aqui um bocadinho, vou à casa de banho. Ou faz no avião ou declara emergência. E o número 1 não, o número 1 você faz na garrafinha ali, tem uns saquinhos também que vira gel, aí é mais fácil, mas o número 2 tem que planejar também. E outra dúvida que é, vocês têm paraquedas? Não, eu não vou com paraquedas, mas o avião tem um paraquedas. O próprio avião? O avião tem que é o mesmo paraquedas de outro avião conhecido no mundo da aviação geral, que é um Cirrus, que é um paraquedas que é uma alavanca dentro da cabine, que não só eu, mas como qualquer pessoa da cabine pode puxar e sai um paraquedas gigantesco e o avião todo cai de paraquedas. Então, existe um paraquedas do avião, não meu. O que é uma camada muito boa de segurança para a gente nesse tipo de aventura. Alexandre, e dos países agora, qual foi aquela sensação de eu tenho que voltar cá? São vários, gente. Todos. É que nós temos visto nas redes aquelas praias do Caribe, não é? O Caribe, ele é muito parecido com a minha terra já. Então, assim, praia, sol, vento, a gente já mora nessas condições. Então, para mim, já é mais normal. A gente não tem frio lá em Fortaleza, no Ceará. É todo tempo quente, é todo tempo com sol, é todo tempo na praia. Então, parece muito com o Caribe. A água que não é daquela cor, mas em termos de conhecimento. Para mim, o mais diferente, que eu acho que a gente precisa voltar, principalmente com minha família, é a parte da Groenlândia, a parte da Islândia, que são situações completamente diferentes do nosso dia a dia. Você tem lá Iqaluit e Ilulissat, que são os icebergs nascem lá e saem à deriva pelo oceano, assim, é uma coisa lindíssima. Eu acho que é onde a gente precisa voltar, com certeza, até pela diferença de ambiente do nosso dia a dia. E, Alexandre, e como é que é lidar com a família? Ou seja, uma coisa é que sou eu que vou pilotar o avião e está tudo bem, mas lidar com a família que está à distância e que pensa muita coisa, faz muitas histórias. Como é que é essa emoção lidar com isso enquanto estamos a viajar naqueles momentos mais solitários? Isso, eu acho que isso aí tem que... A família ela tem que fazer parte do projeto. Então, nesses 4 anos de planejamento, eles participaram muito disso. A gente abriu o mapa da sala para os meninos ajudar a desenhar a rota. Então, eu acho que eles se sentem parte do projeto. Não é, meu pai está dando uma volta ao mundo e eu estou aqui sem fazer nada. É tipo, nós estamos dando uma volta ao mundo. E é por isso que o nome do nosso Instagram e tal, Frota é o nosso sobrenome, Alexandre Frota, sem o S. O S é porque são os frotas, a família está dando a volta ao mundo. Então, é uma viagem de família e tanto é que as nossas redes sociais, elas não são sobre aviação ou sobre um cara dando a volta ao mundo. Aparece os meninos brincando no parque, aparece a Noêmia, minha mulher, falando alguma curiosidade, e aparece eu voando também. Então, assim, é uma aventura de uma família que está dando a volta ao mundo. Um está no avião e os outros também estão dando onde eles estão. Mas, assim, é uma aventura, um projeto de família, realmente. E para aliviar essa saudade,
a gente previamente, nessa fase de planejamento, a gente organizou 2 encontros. Então, o primeiro foi esse aqui em Cascais, com 55 dias. Eu decolei de Fortaleza há 55, quase 60 dias atrás já, e a gente se encontrou aqui porque era o ponto mais próximo de Fortaleza, tem voo direto para Lisboa e tal. E aí daqui eu decolo para seguir a viagem, eles voltam para o Brasil e a gente se encontra de novo daqui a 60 dias novamente lá em Chicago, em Oshkosh, que é a maior feira de aviação do mundo, que vai ser um marco muito importante porque uma das versões dessa volta ao mundo ela vai ser finalizada lá. Então quando eu pousar lá durante essa feira, que é a maior feira de aviação geral do mundo, eu vou estar finalizando a versão mais curta da volta ao mundo, vai ser finalizada lá. E a versão completa vai ser finalizada quando eu pousar em casa. Então, assim, isso também foi planejado, essa parte da família. E, além disso, hoje em dia está muito mais tranquilo, porque você tem as redes, né? Estamos rede mais social, próximos. Starlink, eu consigo falar com eles em voo, a gente faz videochamada. Hoje em dia dá para administrar melhor. Alexandre, quase a terminar, porque nós temos com o tempo contado, sim, não é? Como é que é lidar com estes momentos de solidão e se é preciso alguma preparação física, mental deve ser, com certeza, não é? Mas como é que é lidar com esse processo de estarmos ali, que é um processo solitário, não é? Ou seja... Isso daí eu acho que depende muito do perfil do indivíduo, da pessoa, né? No meu caso, eu não tenho o menor problema com a solidão, nunca tive. Ao contrário, as pessoas brincam dizendo que eu prefiro mais estar só do que estar acompanhado. E no caso de uma aventura dessa, qualquer companhia que fosse, até outro piloto, ia se tornar para mim uma responsabilidade. Eu como comandante do pequeno avião, eu ia estar responsável pela minha vida e pela daquela pessoa. E isso seria um peso para mim, uma responsabilidade para eu carregar. E, além disso, o fato de ter outra pessoa abre espaço para discussões ou análises de debates. Vamos pousar aqui, vamos pousar ali. E isso é o que eu não quero. Eu não quero ter esse tipo de distração. Estresse também causa estresse. Exatamente. O que eu busco eu vou tomar a decisão, se a decisão der certo, a culpa foi minha, se a decisão der errada, a culpa foi minha. Assim, eu não preciso dividir essa responsabilidade com ninguém e ter esse tipo de análise, de discussão nesses momentos. Então, assim, para mim, todo mundo pergunta sobre essa questão da solidão, para mim a solidão não é um problema, ao contrário, para mim é um benefício. E eu não tenho esse problema de, eu tô triste porque tô só, não, assim, mas isso é da minha pessoa, né? E eu acho que tem que entender o perfil de cada pessoa, porque para uma aventura dessa solo, porque você falou, é o primeiro brasileiro a dar a volta no monomotor. É o primeiro brasileiro a dar a volta no monomotor no mundo solo, que é sozinho, passando pelos 5 continentes. Exatamente, faltou-me essa parte. Passando pelos 5 continentes. A gente teve outro comandante, o Gerard Moss, que já passou para outros voos mais longos em 2022, que ele deu a volta ao mundo solo, num monomotor, mas passando pelos 4 continentes. Então, os meus 5 continentes é exatamente para poder a gente também trazer mais esse recorde aqui para o nosso país. Alexandre, a terminarmos... loucura, coragem, a dose, é preciso ter um equilibrado ou... Essa é uma pergunta também que muita gente faz, e assim, eu particularmente, eu acho que a gente considera muito a loucura aquilo que a gente não entende em termos de não ter o conhecimento sobre aquilo. Mas a partir do momento que eu dediquei 4 anos da minha vida para planejar isso, é um negócio para mim tão bem planejado que deixa de ser uma loucura e passa a ser um projeto. É óbvio que existem riscos, a gente está vivo aqui, existe o risco, vir de Portugal para cá é um risco. Mas todos esses riscos, eles estão mitigados, eles estão no nível, para mim, muito aceitável. Então, assim, se a gente for parar aqui uma tarde e eu explicar todos os pontos do projeto, provavelmente vocês de casa vão achar menos que uma loucura e vão entender que, poxa, tem um racional por trás disso, existe uma lógica, existe uma preparação.
existe uma preparação do avião, existe uma preparação do piloto, existe uma preparação da família. Então, assim, para mim é muito mais um projeto complexo do que uma loucura. Eu não acordo e penso, poxa, eu sou louco, eu vou viajar daqui para a África. Não, eu estou fazendo uma missão, eu estou cumprindo um cronograma, está todo mundo me esperando, todo mundo me monitorando, a gente preparou, tá tudo dentro dos conformes do planejado. Mas é legal ter essa visão, essa perspectiva da loucura, né? Eu acho que dá uma pimentinha aí. Uma pimentinha, né? É o tempero, o tempero. Mas é claro que existe o risco, né? E aí a gente também tem que ter essa predisposição a enfrentar esse risco. Alexandre, podemos confiar no avião? Esse é um ponto importante, porque esse avião eu comprei ele com 100 horas de voo, hoje ele tem 1.100 horas, então assim, esse avião tem 1.000 horas de voo é basicamente novo até hoje. E é uma máquina que eu sou responsável pela manutenção, não no sentido de consertar, mas no sentido de programar as manutenções, de comprar as peças. Então eu sei o que é que eu fiz por esse avião, e tudo que foi feito exatamente como tinha que ser feito, seguindo todos os manuais, as especificações. Então, para mim, ele é um avião muito confiável. E isso faz parte do processo de desmistificação da loucura. Não é um avião qualquer, ele é um avião com manutenção muito bem feita, com todas as peças, com todas as especificações, seguindo todos os manuais. Isso faz parte desse escopo de deixar o projeto mais robusto e menos louco, né? É que ele só tem um motor, não é? Só tem um motor, só tem um não motor. Tem dois, ou seja, não tem falha dois. Um, entra o motor suplente. Falha um, puxa o paraquedas. Pelo menos ele tem um paraquedas, que já ajuda muito. Antes de terminar, vocês podem seguir o Alexandre Frota no Frotas por Mundo, no Instagram. Canal do YouTube não, é Instagram. Sim. E TikTok? Não, você tem o Instagram, eles são postagens mais diárias, você tem aquele negócio mais ao vivo, já tem postagem de hoje lá no Instagram, nos stories. O YouTube é outra formatação, o YouTube a gente tem um episódio mesmo semanal, é lançado todo domingo às 14 horas, e esse episódio ele é produzido mesmo com direção, com música, com roteiro. Então, o episódio de ontem, de domingo, ele tinha 56 minutos. Então, é tipo uma série mesmo, já está no episódio 7. Uhum. Tem desde a preparação para o voo até cada fase do voo que a gente está vivendo. E temos o TikTok, mas é o que eu uso menos. E o Facebook ele atualiza junto com o Instagram. Então, assim, por tem isso, muitos lugares. Já sabem, toca a subscrever o canal do Alexandre e as redes do Alexandre para seguirmos então esta aventura e para continuarmos aqui a ver os locais para onde e tem também um muito legal, é o site, o www.frotaspelomundo.com.br de Brasil. Lá você tem a descrição da história, o resumo da história do projeto. Você tem a lista de tudo que eu já pousei e do planejamento para frente de onde eu vou pousar, com as datas. E você tem um mapa interativo, que é um sistema de rastreamento via satélite que monitora a posição do avião em tempo real durante o voo. Então você olha para esse mapa, você vê tudo que eu já voei, e cada vez que eu estiver em voo, esse mapa mostra o avião voando, velocidade, percentual de conclusão, tem tudo lá, no www.frotaspelomundo.com.br. Então, também vale a pena ver. Não se esqueçam de subscrever. E nós vamos terminar, porque vocês não sabem, mas faltam 5 para o meio-dia e a oficina fecha ao meio-dia e o Alexandre tem que estar na oficina ao meio-dia. Por isso, Alexandre, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado. Muito boa sorte. Obrigado pelo espaço aí. Muita coragem. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado a vocês de casa aí. Acompanhem lá, gente. Pois é, nós viemos aqui tentar ver o avião do Alexandre, mas é preciso umas autorizações especiais, por isso não vamos conseguir ver o avião do Alexandre. Por isso vou dar como terminado o episódio de hoje. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de dar o like no canal e a gente vê-se na próxima viagem, na próxima aventura. Até lá, tchau, tchau.